Bom, quem vai falar para nós agora é o André Ferreira. Eu conheço o André de um tempo atrás, quando eu ainda tentava fazer engenharia, na engenharia elétrica, e tive a oportunidade de esbarrar com ele por lá. Não fazia ideia que ele viria aqui hoje, mas o André tem graduação em engenharia elétrica aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado e doutorado em engenharia elétrica pela UFES. Ele tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em automação e robótica. Me corrija aí, André, se eu falar alguma coisa errada. Atuando principalmente no controle de robôs móveis, na robótica de reabilitação, interface cérebro-computador, processamento de sinais biomédicos. O André trabalhou no desenvolvimento de uma cadeira de rodas robótica comandada por sinais de eletroencefalograma. É isso? Durante o seu doutorado, e atualmente ele é professor adjunto 1 do Departamento de Engenharia Elétrica. Vai falar para a gente hoje como que é essa proposta de interface cérebro-computador. Valeu, André. Pessoal, boa noite a todos aí, agradeço os que ficaram aí até o final, né? O Marquito já fez as devidas apresentações aí, gostaria de agradecer também o convite, né, para a gente estar aqui conversando com vocês sobre, né, esse tema interessante aí da usabilidade. Parabenizo a equipe, né, os 4 principais aí que pela organização, acho que tá bem legal, o professor Mauro, o pessoal todo aí. Parabenizo também os outros colegas que estavam aqui antes apresentando bons trabalhos, né? Isso aí acho que é legal. Espero estar mais ou menos à altura e mostrar alguma coisa que possa contribuir também. Bom, seguimos então, deixo já o e-mail de contato se alguém tiver alguma sugestão depois para melhoria. Inclusive o colega Henrique, né, que apresentou aqui, foi o segundo trabalho, disse que teria interesse também em conhecer, já convido aí de antemão para, né, visitar o nosso laboratório lá. Pessoal, a ideia dessa apresentação, a gente fala rapidamente sobre o nosso grupo de pesquisa. A gente trabalha com robótica de reabilitação e tecnologias assistivas. Na verdade, tecnologias para ajudar quem tem algum tipo de deficiência, tá certo? Eu sou da robótica e trabalho com robótica de reabilitação. Então, vou falar brevemente sobre os trabalhos que a gente já desenvolveu nos últimos 10 anos, mais ou menos. Esse grupo tem um pouquinho mais de 10 anos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o projeto da cadeira de rodas. O nosso grupo de pesquisa, né, na área de tecnologias assistivas, eu falei, já tem mais ou menos uns 10 anos aí, a gente passou aí, desde a gente chegou a criar algumas próteses lá. Na verdade, compramos próteses e depois fizemos a instrumentação, né, desses equipamentos. Trabalhamos também com equipamentos para pessoas com algum tipo de deficiência visual, né, um pouco mais potencializado ou não. E depois inventamos aí de tentar utilizar sinais bioelétricos, sinais gerados pelo nosso corpo, e utilizá-los para comandar dispositivos robóticos, uma cadeira de rodas. Eu posso utilizar um sinal, sei lá, muscular para, não sei, ligar e desligar ar-condicionado, posso escrever um texto usando só sinal cerebral, e a ideia é mais ou menos essa, tá certo? A gente começou na linha de próteses. No primeiro momento, a gente desenvolveu sensores mioelétricos. Na verdade, são sensores capazes de captar, fazer aquisição de sinais elétricos que aparecem na superfície, né, da pele da gente ali, em função de contração neuromuscular, tá certo? Aí desenvolvemos os sensores. Depois do que eu falei, a gente já tinha uma prótese de um professor nosso da elétrica e da mecânica ali. Já tínhamos essa prótese, e o que a gente fez foi instrumentar essa prótese. O que é instrumentar? Eu coloquei sensores nessa prótese, de tal forma que eu possa ter uma interação, né, com o usuário e com o meio. De que tipo? Então, estou mostrando um vídeo aqui para vocês. O usuário, aí, na verdade, ele está com sensores mioelétricos que captam a contração muscular do usuário ali, né, dele mesmo. Então, quando ele contrai o músculo, percebam aí que a prótese fecha a mão. É uma prótese muito simples, tá certo? Ela não tem, né, coisas sofisticadas, você vê que a mão praticamente abre e fecha, não tem controle dependente de dedos e por aí vai. Mas a gente queria mostrar que a gente era capaz de desenvolver uma prótese dessa. Então, contraindo, né, e relaxando o músculo, a mão, a prótese ela abre e fecha, né, a mão robótica ali. Além disso, observem que o usuário, né, através da prótese, ele consegue manipular um copo plástico sem destruí-lo. Então, essa prótese é dotada de sensores, na verdade, um sensor de força que evita, né, o esmagamento do copo ali.
Ele consegue segurar o copo sem deixar ele cair. Então tem sensores de deslizamento também. E talvez o mais importante dos sensores seja um sensor de temperatura. Se a pessoa estiver manuseando, por exemplo, um copo de café ali e eventualmente está numa temperatura mais elevada que pode representar algum risco para o usuário, esse sensor informa o sistema vibra uma bateria, aquelas baterias de celular que vibram, né? Então essa bateria vibra e o usuário sente através daquela vibração ali, olha, eu estou manipulando alguma coisa potencialmente perigosa, tá certo? Só para informar o usuário. Essa aí foi a linha, né, a parte de prótese, bem rudimentar ainda, mas a gente fica mais na parte de eletrônica e instrumentação, né? Na linha de sensores, né, de protótipos para auxílio a pessoas com algum tipo de deficiência, a gente desenvolveu aí a chamada pochete ultrassônica. O nome está um pouco tosco, a pochete mais ainda, né? Acho que até uma ofensa para o pessoal de design aqui, já peço as sinceras desculpas, mas a gente conta inclusive com vocês, parcerias com vocês para nos ajudar nesse sentido. A gente faz, lá na engenharia, a gente faz às vezes a coisa funcionar, torna a coisa robusta, mas pecamos aí muitas vezes no aspecto, né, na parte de design mesmo. O que interessa para a gente aqui? Ela tem 3 sensores, né, se olharem aqui, na verdade, ele tem um emissor de ultrassom e 2 receptores. Então, ele emite uma onda acústica, é o princípio de econavegação do morcego. Ele emite, né, uma onda acústica, a onda bate e volta. O tempo que ela gasta para ir e voltar, dá para a gente ter uma ideia da distância do obstáculo. Então, a pessoa está caminhando com a pochete e ela emite a onda acústica e pode receber nas 2 laterais. Se a onda chega pela lateral direita, vibra uma bateria do lado direito. Pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Então, se a bateria do lado direito vibra, a pessoa sabe que, tem um obstáculo à direita, ou um obstáculo à esquerda, se vibrar da esquerda. Apesar de estar bem feia a pochete, foi extremamente difícil tirar essa pochete dessa pessoa depois. Ela queria comprar de qualquer jeito e tal. E o nosso trabalho até então era só desenvolver a tecnologia, né? Foi difícil encontrar alguém para comercializar isso aí, tá certo? Essa pochete funciona muito bem, mas para obstáculos na altura da cintura. Se eu tiver um obstáculo suspenso, como um galho de árvore, a ideia foi desenvolver aí talvez um colete ultrassônico. Mais uma vez, peço desculpas pelo modelo. Inclusive, podem até pensar, poxa, mas a pessoa tem deficiência visual, a pessoa não vai utilizar isso. Isso é um total engano, né? Porque na maioria das vezes as pessoas com deficiência elas querem passar desapercebidas no meio dos outros. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa com um traje desse aqui na rua, tá certo? Mesmo sendo com deficiência visual. Então, aqui amplia, né, o sistema que a gente tinha na cintura, a gente tem na altura do peito agora. Se eu tiver um orelhão, um galho, por aí vai, a gente consegue resolver o problema. Ainda na linha de deficientes visuais, para tentar dar uma ajuda, isso aqui é um sistema para a gente chegar aí, na verdade a ideia aqui era que a pessoa chegasse no ponto de ônibus, digita o número da linha, sei lá, o 507 lá. E aí o motorista do 507, na hora que ele está se aproximando da parada de ônibus, tem um avisozinho luminoso sonoro, né, que indica que, olha, tem uma pessoa com deficiência visual que precisa pegar essa linha. Então, tome um pouco mais de tempo, dê uma atenção maior, tá certo? Isso aí tudo fecha praticamente a nossa primeira parte, que era a questão são trabalhos mais antigos, né? Depois é o que eu falei. A gente começou a pensar em usar sinais do corpo, né? Foi a nova linha do nosso laboratório, para comandar dispositivos robóticos. E aí pensamos justamente nessa coisa, de usar sinais gerados pelo corpo para comandar esses dispositivos. Nessa época que a gente pensou nisso, tinha alguns grupos, inclusive acho que suíços, americanos, estavam tentando desenvolver uma cadeira de rodas comandada puramente por sinais cerebrais. E a gente entrou nessa corrida. Vamos tentar desenvolver alguma coisa nessa linha, né, e empregar uma cadeira de rodas, e utilizar isso aí numa cadeira de rodas. E por que utilizar isso aí talvez numa cadeira de rodas? Aí várias pessoas, em função de acidentes de trânsito ou por doenças, né, neurodegenerativas extremamente agressivas, graves, estão aí, às vezes condenadas a passar o resto das vidas aí numa cadeira de rodas ou no andador, ou às vezes no leito hospitalar. O que acontece é que, com o avanço da medicina, com técnicas de suporte à vida, com o avanço em relação aos medicamentos, o tempo de vida dessas pessoas tem aumentado bastante, né? E a nossa motivação é justamente essa, tentar mostrar para essas pessoas, ou tentar dar uma qualidade melhor de vida para essas pessoas, né, nesse tempo maior que elas vão ter de sobrevida.
tá certo? Inclusive tentar contribuir com a nossa humilde cadeira aí. Daí o que a gente começou a desenvolver nós mesmos ali, desenvolvemos hardware, né, na verdade, né, a parte de máquina ali para fazer a aquisição desses sinais bioelétricos, e desenvolvemos também, só de comentário, o usuário aí a gente está usando sinal cerebral aqui do usuário, talvez essa aqui tenha sido a primeira interface cérebro-computador da América Latina, né, a gente desenvolveu aqui, e ele está careca aqui não porque ele teve que raspar o cabelo, né, não teria muito sentido isso. Isso aqui foi oportuno porque tinha um colega, ele era um colega italiano, era careca já, e vamos tentar na melhor situação, né, a pessoa já ali, a gente vai direto na fonte, tá certo? A pessoa não teve que raspar aí o cabelo. Desenvolvemos hardware, desenvolvemos software também para isso, tá certo? Ali na elétrica a gente faz de tudo um pouco ali. Desenvolvemos software inclusive para dispositivos embarcados, né? Isso aqui na verdade é um PDA, um computador portátil aí de mão, e ele fica à frente da cadeira depois para oferecer os comandos para o usuário. Aí a gente começou com sinais relativamente simples, que são sinais de piscada de olhos, né? Então a nossa primeira ideia era tentar fazer o seguinte: quando a pessoa piscar com o olho direito ou com o esquerdo, eu tentar determinar esse padrão da piscada e usar a piscada de olhos para comandar alguma coisa. Então esse aí é o perfil da piscada. Fizemos testes aí com alguns voluntários no início, com uma boa taxa de acerto, né, perto aí de 100%, embora isso dependa um pouco da aplicação. E a gente já botou mão na massa. Olha, a gente está conseguindo reconhecer piscada de olhos, vamos tentar comandar não uma cadeira de rodas, porque ela não havia chegado. A gente havia feito a compra, mas não havia chegado. Mas como a gente estava no laboratório de robótica, vamos comandar um robô móvel. Então isso é lá no nosso laboratório. O colega está fazendo aí, o que ele queria era sentar em cima do robô ali e enviar comandos para ele através de piscada de olhos. Se eu pisco para a direita, o robô vira para a direita. Se eu pisco para a esquerda, o robô vira para a esquerda, né? Se for, por exemplo, uma sequência direita-esquerda, o robô vai para frente. Como ele não podia, esse robô não suporta essa carga, então ele ficou ao lado com a cadeira, tá certo? Mas ele está enviando comandos aí via piscada de olhos para o robô móvel virar para um lado ou para o outro. Esse foi o primeiro teste. A ideia era expandir isso aqui depois para a cadeira de rodas, né? O computador agora deve virar, né, no sentido horário aí. Deve virar e depois ele segue, né, essa referenciazinha que está, né, ao lado direito aqui da tela, tá certo? Isso funcionou muito bem. Só que eu ainda estava usando o sinal muscular, ou seja, eu estava utilizando a piscada de olhos, que é um sinal razoavelmente simples de se utilizar. A gente queria trabalhar lá na outra ponta. A pessoa que sofreu, sofre aí de uma doença, por exemplo, como esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa extremamente grave, e que toda a parte neural, né, os nervos que levam na informação aos músculos, é como se eles estivessem morrendo. Então a pessoa está 100%, a parte cognitiva, o cérebro está 100% funcional, só que ela não consegue mover nenhum músculo. Ela está enclausurada dentro dela mesma. A gente estava justamente pensando, não, eu tenho que levar acessibilidade, entre aspas, para essas pessoas. Começamos a pensar então nas chamadas interfaces cérebro-computador. O que é isso? Do lado esquerdo aí vocês podem ver, na verdade, um usuário. A gente coloca um gorro para captar sinal cerebral. Utilizamos técnicas não invasivas, a gente não fura. Engenheiro em geral ali não pode, fez engenharia porque não pode ver sangue, né? Então ninguém fura ninguém. Então são eletrodos de superfície. E no meio ali o que a gente tem? O ICC, a interface cérebro-computador. O que ela faz? Ela recebe sinais cerebrais e tenta encontrar ali naqueles sinais padrões que estão escondidos. É como se fosse, né, uma sinfonia e tem notas específicas, padrões específicos que estão escondidos ali. Essa interface encontra esses padrões e decodifica esses padrões. E transforma esses padrões em ações físicas. Por exemplo, eu penso em mexer a minha mão direita, não preciso mexê-la. Eu penso em mexer a mão direita e a cadeira de rodas vira para a direita. Tá certo? De fato, foi isso que a gente implementou. E a interface cérebro-computador faz essa mediação. Tá certo? Interface cérebro-computador, hoje, utilizada para as mais diferentes finalidades aí. Desde enviar comandos para uma... Vocês podem ver mais à direita aqui, né? Isso é uma neuroórtese comandada, né, via sinais cerebrais aí. Então a pessoa pensa, né, dependendo do padrão que ela gera, ela abre e fecha a mão. A diferença da órtese é que a órtese ela vem por fora, ela entra em paralelo com o membro, tá certo? Se a pessoa tivesse perdido o membro, teria que colocar uma prótese.
E eu posso utilizar desde a neuroórtese aí, passando aí também pela aplicações em entretenimento, mobilidade, que foi o nosso caso, e também na parte de comunicação, tá certo? A nossa interface trabalhou com mobilidade e comunicação. Daí a gente começou a adaptar aquele hardware que a gente já tinha desenvolvido para trabalhar com sinais cerebrais, que são sinais razoavelmente complicados. Para vocês terem uma ideia em termos de nível de sinal, na rede elétrica ali a gente tem em torno de 127 volts. Esses sinais aqui são da ordem aí de 10 a menos 6 volts, microvolts, né? Ou seja, é 1 volt dividido por 1 milhão. Então é um sinal razoavelmente pequeno. Então a gente adaptou o nosso hardware para trabalhar com isso aí. E a gente estava começando a fazer os primeiros testes, né, de aquisição de sinais cerebrais e reconhecer alguns padrões. Esse aqui foi o primeiro, não vou entrar muito em detalhes, mas esse aí foi o primeiro teste um dos primeiros testes que a gente fez. E a gente pode ver ali mais ou menos no meio, deixa eu mostrar aqui. Daqui acho que fica melhor, dá para ver, acompanhei o cursor. Aqui no meio a gente vê a modulação do sinal. A gente vê que aqui a pessoa parou aqui, não sei porquê, mas vamos ver, seguiu. No meio aqui, parou de novo. A pessoa vai relaxar e a gente vê que o sinal aumenta abruptamente. Vamos ver aqui, ó. Aquela pessoa não está concentrada, ela vai relaxar. Nesse momento que o sinal aumentou, a pessoa estava relaxada. Nesse primeiro momento de interface que a gente desenvolveu aqui, a gente desenvolveu uma interface que respondia ou detectava o padrão de relaxamento da pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu vou meditar aqui, eu vou entrar em estado alfa. A gente estava vendo justamente isso daqui. Quando a pessoa relaxava, a gente reforçava o ritmo alfa, tá certo? E a gente captava justamente esse reforço do ritmo alfa, e era o padrão que a gente utilizava para enviar comandos para a cadeira de rodas. Isso funcionava muito bem também. Só que algumas pessoas, para reforçar ou para relaxar mais rapidamente, fechavam os olhos. Alguns colegas não precisavam fechar os olhos. Conseguiam gerar aquele aumento do sinal sem fechar os olhos. Mas a maioria tinha que fechar os olhos. Cuidem só que, poxa André, você está falando que você estava trabalhando com sinal cerebral e agora a pessoa tem que fechar o olho? Na verdade, o sinal é cerebral, só que para iniciar, para gatilhar o sinal cerebral, a pessoa fechava os olhos e dava aquele acréscimo. Mas o sinal em si era cerebral. Mas isso também não nos atendia. Pessoas com deficiência severa, eventualmente, não conseguem fechar os olhos. Eu trabalhei com um menino desse tipo. E, eventualmente, ele não consegue, às vezes, quem consegue fechar, não consegue controlar isso. Às vezes, o movimento é involuntário. Então, se você tiver que fechar os olhos, isso não serve para a gente. A gente escolheu uma outra abordagem, a parte de imaginação motora. Então, bastava agora para o usuário, no próximo momento que eu vou mostrar, imaginar que ele está mexendo a mão, pode ser abrir e fechar, dar tchau, levantar, pode ser o que for. Mas ele imagina o movimento da mão direita, imagina o movimento da mão esquerda, imagina o movimento de pés, tá certo? E com isso eu consigo enviar comandos para a cadeira. Não vou entrar muito em detalhes, mas vou só mostrar os resultados. Como o nível de sinal é um pouco mais, o nível de tratamento ali é um pouco mais aprimorado, então a gente teve que sofisticar as nossas técnicas de reconhecimento de padrões, usando, por exemplo, redes neurais, máquinas de vetor suporte e outros tipos de ferramentas aí. A nossa estrutura básica ficou essa daí, então basicamente vocês têm aí no fundo da tela, né, vocês têm seria o usuário que ele fica olhando para o PDA, ele fica sentado na cadeira de rodas olhando para o dispositivo digital ali que informa as opções que a pessoa tem, vira para a direita, para a esquerda e por aí vai. O sistema está continuamente fazendo aquisição do sinal cerebral, o sinal é pré-processado aqui e depois vai para o computador, toda essa parte em amarelo. Nessa parte, principalmente aqui, são encontrados os padrões escondidos ali no sinal cerebral. Depois que eu encontro esses padrões, eu sei o que a pessoa está querendo fazer. Em suma, eu sei se a pessoa está pensando na mão direita, na mão esquerda e por aí vai. Aí eu consulto o PDA para ver realmente o que a pessoa estava querendo fazer. E uma vez que eu descobri, por exemplo, a pessoa estava querendo virar para a direita com a cadeira, eu gero ações de controle, ou tem um sistema de controle ali que envia comandos para a cadeira e a coisa funciona. Tá certo? Eu poderia, por exemplo, digitar textos no PDA também. Isso é uma opção. Então, essa foi a nossa proposta, implementamos. Nessa época já tinha chegado a cadeira, então a gente fez a instrumentação da cadeira que eu falei. A cadeira a gente tem
nós tivemos que transformá-la num robô, tá certo? Ela tem que interagir com o meio, porque quem vai ali em cima é uma pessoa que tem, às vezes, deficiência severa. Então, às vezes, ela está perto de uma escada e fica nervosa e pode enviar o comando errado. A cadeira tem que ter autonomia para parar e tomar uma decisão sábia naquela hora. Então, ela tem alguns comandos que são independentes da ação do usuário, principalmente os de segurança, tá certo? Então, tinha aí sensores de ultrassom que detectam se tem obstáculos, se desvia e por aí vai. Depois a gente entra mais em detalhes, se houver interesse aí. Interesse eu sei que tem, desculpa, mas né, se for oportuno aí. Então, esses aqui foram os primeiros testes que a gente fez, o colega estava... isso aqui foi numa feira que a gente fez, a gente até inovou, porque o pessoal que olhava assim, a voluntária, né, via, poxa, o pessoal da cadeira de rodas está inovando, colocou uma moça sem roupa ali para fazer a demonstração, né, mas de repente depois não tinha... Felizmente o negócio funcionou direitinho, não teve maiores problemas. Então a gente apresentou numa feira em São Paulo, uma feira internacional, depois aqui a gente tem os primeiros testes com a cadeira de rodas, e a gente estava, na verdade, teleoperando a cadeira. A gente não tinha embarcado, observem que ela está sozinha, a gente está fazendo todo o processamento fora da cadeira, estamos enviando comandos para a cadeira. Era meio arriscado no primeiro momento colocar o usuário, todo o equipamento embarcado, então a gente fez isso com uma certa segurança. Depois que a gente apresentou na feira, teve uma boa repercussão. Então, em âmbito estadual, né, local, aqui, nacional também, algumas... situações até internacionais aí também, a gente teve ampla divulgação do trabalho, isso foi muito gratificante. E era mais ou menos isso em relação aos os passos, né, seguintes aí, o que a gente está pensando em fazer. Em parceria com o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, eu costumo dizer que quem quer estudar neurociências é um dos melhores lugares do mundo para se estudar neurociências, e é em Natal, que é um dos melhores lugares do mundo de neurociência e também para se viver. As praias de lá, quem já foi já deve conhecer. Então, é um lugar bacana. E o que o pessoal de lá está tentando fazer é o seguinte, né, liderados aí pelo médico Miguel Nicoleles, não sei, é um brasileiro, não sei se alguém já ouviu falar aí, mas, eventualmente, estamos 20 minutos agora, mas acho que 2 minutinhos aí a gente fecha, pessoal. Pelo menos já devem ter ouvido alguma entrevista aí, ele comentando, ou alguém falando que o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2014 vai ser dado por uma pessoa tetraplégica utilizando um exoesqueleto comandado por sinais cerebrais. E quem está desenvolvendo esse exoesqueleto nessa forma aí é justamente o pessoal de Natal, em parceria com, né, uma universidade americana, e liderados aí pelo professor Miguel Nicoleles. Mais à direita, aí, o que vocês podem ver, aí acho que entra realmente a parte de vocês, aí, mais o design, que o pessoal da engenharia, né, gostaria de ter um pouco disso aí também, acho que alguns tentam aí, mas... Bem, em suma, aí a gente tem realmente uma prótese robótica, tá certo, de alto desempenho, né, e já bem em termos de ergonomia e desempenho, tudo nos moldes, né, considerados aí ideais. E a ideia é o seguinte, o pessoal de lá trabalha com eletrodos, diferentemente da gente, porque o professor Miguel Nicoleles é médico, né, então ele gosta de sangue. Então eles trabalham com eletrodos implantados. Começaram agora os primeiros testes no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, então já começaram em humanos a implantar eletrodos lá e usar aquela história do direita, esquerda, pés, só que com eletrodos implantados. A ideia é que o sinal é muito mais rico, tá certo? E aqui nesse caso, o que eles vão fazer? Tem os eletrodos, deixa eu achar o cursor aqui, os eletrodos estão implantados, a pessoa gera comandos, vem para esse módulozinho aqui, esse módulo reconhece os comandos aí e comanda a prótese, tá certo? Mas com movimentos mais finos, observem aí que a ousadia é tentar amarrar um cadarço, lá na nossa ela só abria e fechava, tá certo? Então reconhece isso aqui, trabalha com movimentos mais finos. A outra vantagem extremamente interessante desse projeto aqui é o seguinte, como eles já têm eletrodos implantados, eles conseguem estimular áreas sensoriais. O que a gente ganha com isso? Na nossa prótese que eu mostrei no início, quando a pessoa pegava um café quente, a bateria aqui vibrava. Nessa prótese, quando a pessoa pega um café quente, ela sente que a coisa está quente. Por quê? Tem sensores aqui na ponta, que interpretam, na verdade, fornecem informação de temperatura, vem para esse módulozinho de comando, de controle, opa, passei demais, vem para esse módulo de controle, e esse controle informa
ao sistema que está implantado aqui o seguinte: olha, estimula naquela região de tato ali, na região, né, responsável pela parte de temperatura, estimula ali de tal forma que a pessoa tenha a sensação. Se a pessoa passar a mão numa superfície rugosa, ela vai sentir que está rugoso. Essa é a grande diferencial. Pessoal, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui, tem um montão de outras coisas para falar. Isso aqui é uma foto aí do primeiro grupo, né? Eu estou ao centro aí, logo à direita aí está o professor Teodiano, que foi realmente foi o meu orientador no doutorado, o idealizador de todo, né, esses projetos aí. Hoje eu sou colega de trabalho dele lá, é muito gratificante isso. E essa equipe já mudou bastante, né? Inclusive, na verdade, o Marquito estava lá no início, né? Um pouquinho ali no nosso laboratório também, mudou um pouco de linha aí, mas acho que essa parceria que é interessante. No mais, agradeço aí, eu passei um pouquinho do tempo, mas obrigado.